Toda tarde é sempre a mesma coisa. A gente sai de casa e vai andando pelas ruas da cidade, desde a pracinha, falando com as pessoas da comunidade São Pedro. Eu sou o Batata, muito prazer. Sou o cachorrinho da Dona Áurea. Ela sempre me traz, todas as tardes, dizendo: Batata, meu filho, você precisa andar, ver as pessoas, para ser um cachorrinho bonzinho e saudável. Aí eu venho andando devagarzinho com ela, que me traz sempre um biscoito e água. Nessa casa eu não posso entrar, porque tem gatos. Atim! Eu tenho alergias a gatos. Batata, vamos indo que temos que passar na casa do senhor João. Olá, Dona Áurea. Boa tarde. Boa tarde, seu João. Onde estão todos aqui da casa? Estão todos aqui? Sim, Dona Áurea. Já estava esperando a senhora. Entre. Tem um bolinho e café que Carmen fez. Esse aí é o seu João. Ele é o avô da casa. Ah, que bom que tá tudo bem aqui nesta casa. Oi, Carmen. Ah, essa é a Carmen. Ela é filha do seu João. E aí, Batata? Esse é o Carlinhos. Ele é filho da Carmen. Ele é tão legal. Carlinhos, meu filho, o que é que lhe ensinei? Cumprimenta a Dona Aura. Como está o pé, Carlinhos? Ah, eu ia me esquecendo de contar para vocês. O Carlinhos nasceu com um problema nas articulações do pé e toda a comunidade ajudou. Que bom que você está melhor, Carlinhos. Nós da Caritas ficamos muito felizes com essa notícia. Caritas? Mas o que é Caritas? Meu filho, não fique fazendo perguntas difíceis para Dona Áurea. Mas a senhora sabe. Quem é essa tal de Caritas? Ninguém me falou nada. Bem, Carlinhos, a Caritas é uma entidade da igreja que trabalha na missão de testemunhar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, defendendo e promovendo a vida e participando da construção solidária de uma sociedade justa, igualitária e plural, junto com as pessoas em situação de exclusão social. Ah, sim. Mas eu não entendi nada. Bom, tive uma ideia. Que tal lhe contarmos a história de como você ficou com o pé mais saudável? Assim você poderá entender na prática o que é a Caritas. Uma ótima ideia, Dona Áurea. Aliás, eu posso começar. Carlinhos, você nasceu com um pequeno problema no pé esquerdo, que só pudemos notar depois que você já tinha 1 ano de idade. Você sentia um pouco de dificuldade para andar, pois seu pé foi se desenvolvendo diferente. Aí, nós fomos ao médico, lá no posto de saúde, para sabermos o que estava acontecendo com você, Carlinhos. Seu avô ficou muito preocupado e eu fiquei mais tranquila. Imaginava que não seria tão grave e realmente não era difícil de se tratar. Mas era muito caro. Ah, sim. O médico disse que você, Carlinhos, precisava de uma bota corretiva, que devia ser usada até você ficar grandinho. Mas nós não tínhamos dinheiro para comprar. Ainda conseguimos o dinheiro da primeira bota, juntando um pouco do que tinha sobrado da minha aposentadoria. Mas você crescia rápido. E a cada 2 meses precisávamos de uma bota ortopédica diferente. Em uma das visitas de Dona Aura, ela ficou sabendo do problema. E depois de comer meu bolo, né, Dona Aura? Ai, que bolo! Depois daquele bolo delicioso, eu tive a ideia de ajudar sua mãe a vender bolos para comprar suas botas. E que ideia genial! Nós conseguimos comprar todas as botas do tratamento e ainda sobrou um pouco para fazermos umas reformas na casa. E eu não parei. Continuo vendendo meu bolo, que é tão famoso na cidade toda. É isso que a Caritas faz. Nós ajudamos as pessoas a desenvolverem seus talentos para que saiam da situação de dificuldade
e essas pessoas depois ajudam umas às outras, distribuindo a caridade de Cristo pela terra. Em 2014, nós realizamos o Diagnóstico Rápido Participativo, chamado de DRP, feito pela Caritas Brasileira da região Norte, que era representado pelo Regional Norte 1, representado por Amazonas e Roraima, Norte 2, representado por Pará e Amapá, e o Noroeste, que é formado por Rondônia, sul do Amazonas e Acre. Mas por quê? Porque a gente queria entender a realidade social, política, econômica e cultural da região norte, para definir melhor o que poderia ser feito para a redução dos problemas desta região. O mais interessante é que as pessoas envolvidas na maioria dos grupos tinham alguma dificuldade com a ação da igreja. Isso mostra que a igreja reúne muitas pessoas para dedicação às questões sociais. Acontece que isso desafia a igreja a estar mais presente e ativa em determinados setores da sociedade, especialmente aqueles que se encontram em grupos que militam no campo do direito das minorias, como negros, índios, migrantes, mulheres, homossexuais, trabalhadores e trabalhadoras do sexo, idosos, moradores de rua, vilas, palafitas e locais de risco, portadores de deficiências, obesos, pessoas com certas doenças e ex-presidiário, dentre outros. Ah, isso é verdade! Eu percebo que as pessoas que pertencem a essas minorias são marginalizadas ou sofrem preconceito diante da sociedade, que se julgam superiores e agem como se fossem melhores que os demais. Sim, Carlinhos. E essa dominação às vezes parece disfarçada até mesmo pela prática religiosa. Por isso, a necessidade de se reconhecer as atitudes de discriminação e as consequências desta discriminação. Além de mostrar que mesmo esses grupos sofrendo discriminação, ainda conseguem ter resistência para lutar contra esses problemas. Eu acho que a participação e a inclusão desses grupos marginalizados é um desafio importante para a revisão do lugar social da Caritas na Amazônia. Esse trabalho, DRP, revelou a participação de alguns setores e segmentos da sociedade, tais como pessoas adultas que responderam o DRP representaram uma porcentagem pequena da sociedade e são provenientes de organizações, movimentos, comunidades e pastorais. Os jovens aparecem com uma expressiva participação. O perfil do jovem indica o crescimento de sua politização e a busca por melhorias das condições de vida, educação e lazer. O envolvimento da juventude aparece como um grande desafio para a igreja, que precisa abrir novos espaços de participação, voltada para o engajamento dos jovens que buscam e desejam participar ativamente da dinâmica da sociedade. O diagnóstico revelou pouca participação das pessoas idosas. Isso pode representar uma contradição na Amazônia, onde os povos tradicionais, especialmente os indígenas e ribeirinhos, tanto valorizam os mais velhos, delegando a eles funções devido à longa experiência e conhecimento acumulados, o que vai na contramão da cultura influenciada pela ideologia pós-moderna, que define a pessoa idosa como um ser dependente, inválido, improdutivo, portanto, um peso. Ô, dona Aura, o que está acontecendo com os idosos que têm tão poucos, hein?
Nós acreditamos que a ausência da participação das pessoas idosas pode estar indicando uma grande lacuna na atuação das pastorais. Até que ponto a ação pastoral e social está preparada para lidar com o fenômeno do envelhecimento da sociedade? Esses questionamentos podem servir para a Caritas encontrar algumas pistas sobre o problema. Ah, sim. Tem outra coisa que eu percebi. Não vi nada sobre os indígenas nesses dados aí. É verdade, seu João. Uma parte do relatório das equipes passou pela pastoral indígena, mas com exceção desses dados, o assunto passou quase que despercebido no DRP, o que pode revelar uma dificuldade enquanto trabalho pastoral em lidar com a diversidade étnica e em reconhecer a participação dos povos na sociedade. É preciso fortalecer a atuação das lideranças indígenas nas comunidades e grupos pastorais. Eu sei que existe uma concentração de povos indígenas nas cidades da Amazônia. Segundo o censo do IBGE de 2010, cerca de 45 mil indígenas vivem nas cidades da Amazônia. Sim, Carlinhos, e a grande maioria se desloca para as grandes cidades. Vive nos bairros da periferia, em lugares onde não há saneamento básico, postos de saúde, escolas, seguranças e outros serviços básicos. De acordo com o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, os povos indígenas migram de vários municípios da Amazônia em direção às grandes cidades em busca de, principalmente, de atendimento à saúde e escola para os filhos. Exatamente. E para sobreviver, muitas famílias produzem e comercializam artesanato. E boa parte dos homens inserem-se no trabalho informal e as mulheres tornam-se empregadas domésticas, a maioria sem registro de trabalho em carteira. O que aconteceu comigo? Vender bolos para fora para poder sustentar, fazer um trabalho artesanal. E por falar em bolo, pelo cheiro que estou sentindo, tem outro pronto para o café. Diz que é de chocolate, por favor. É de milho, o preferido de Dona Aura. Eu acompanhei todo o processo em que a Dona Áurea visitava a casa das pessoas com seu grupo para o diagnóstico rápido, participativo da Caritas. Ela sempre me falava: Batata, o processo todo desafia a Caritas a pensar, criar espaços para ouvir demandas, os desabafos, desespero das pessoas com problemas de depressão, com crise existencial, conflitos, lidar com acompanhamento familiar, orientação sexual para os jovens e adolescentes. Tudo isso é muito importante e necessário. Em muitas regiões, o DRP apontou que a igreja é referencial para as ações de conquista de direitos e políticas públicas. A Caritas conseguiu chegar às comunidades e grupos mais distantes que pareciam gritar por ajuda, presença e animação pastoral. Agora, Dona Aura, eu me lembrei daquela família de haitianos que chegou na cidade e que nós fomos visitar naquele dia. Como é que essa questão no diagnóstico entrou nas ações da Caritas? Olha, Carmen, isso entrou na parte de migrações. E nós acreditamos que olhar para essa questão pode dar um novo impulso aos trabalhos e atuação da Caritas. Por isso é preciso reconhecer a contribuição dos migrantes. É bem verdade, Dona Aura. Outro aspecto que a pesquisa revelou foi a questão relacionada às pessoas portadoras do DST e HIV/AIDS. Há um crescimento no número de contaminados por causa da diminuição dos cuidados quanto à prevenção, afetando principalmente as mulheres. Uma das coisas que dá para notar até aqui
é que o povo tem críticas e resiste contra ações feitas por determinados políticos, sobretudo nos espaços da igreja. O povo conhece a política e sabe como tudo funciona. Falta, no entanto, descobrir o mecanismo e estratégias para enfrentar as mazelas sem afastar o povo da participação das ações políticas. Mas acontece que nos dados obtidos pelo DRP, a dimensão política da Caritas apareceu pouco, principalmente no que diz respeito à construção do desenvolvimento solidário, sustentável e territorial. Parece haver uma distância entre a ação pastoral e a ação política. Mas me explique uma coisa. Para que serve uma organização social? Para que serve a Caritas? Ah, Carlinhos, uma organização social, ela serve para fortalecer a comunidade e alcançar objetivos comuns. Muitos movimentos sociais que participaram do diagnóstico surgiram das pastorais, como algumas organizações indígenas e associações de moradores ou de grupo de mulheres. A organização social e a Caritas, portanto, é a porta-voz de um grupo de pessoas que se encontram numa mesma situação, seja social, econômica, política, religiosa, entre outras. Daí a importância de identificar o contexto no qual os movimentos sociais encontram-se inseridos na Amazônia. E acontece que o povo da Amazônia busca, na união, o fortalecimento de suas lutas, cria redes de apoio, muitas vezes de maneira diferente daquelas formas comuns. Por isso, muitos estudiosos e até mesmo missionários não conseguem enxergar nem reconhecer a maneira dos povos da Amazônia de se organizarem em defesa de seus direitos. Por exemplo, tem alguns grupos que refugiam-se na floresta para se protegerem das ameaças e ataques. O modo de vida dos povos indígenas e ribeirinhos da Amazônia é impressionante e inteligente, pois é motivado pelo desejo do bem viver do povo da floresta. Exatamente, seu João. E essa lógica do bem viver contraria os interesses dos sistemas que só deseja lucros, no qual vivemos e dizemos que tudo devasta, tudo contamina para garantir maior riqueza. Na raiz do racismo e da discriminação aos povos indígenas encontra-se um passado colonista que continua se reproduzindo no momento atual através dos políticos, dos ruralistas e de toda elite econômica. Essa visão, a partir do diagnóstico feito pela Caritas, nos chama a fazer a seguinte reflexão: ou destruímos a natureza e nos afundamos com ela, ou nos salvamos através de uma nova forma de relação em que a vida dos seres humanos e de toda a natureza esteja em primeiro lugar. E o papel da Caritas nesse contexto seria o de conduzir a sociedade a uma tomada de consciência das grandes injustiças contra os povos da Amazônia, sobretudo pela visão falsa que existe em relação à Amazônia, o seu povo e no Brasil, no mundo todo, mesmo entre intelectuais e lideranças da igreja. Aqui existe um povo, e é esse o grito que ecoa na floresta. É a afirmação de que a Amazônia não é somente um ambiente físico, mas também um ambiente humano, como uma história social, política e econômica, com várias culturas e bem diversificadas entre si. Os povos indígenas e ribeirinhos não são personagens exóticos a serem contemplados por turistas, mas povos com grandes tradições, sabedoria e formas de vida criativas. A Amazônia é constituída também pelos poceiros, migrantes que buscam na Amazônia uma alternativa. Um povo explorado, como vimos, mas que se mexe, vive e sobrevive, cria novas formas de vida, se mobiliza para conquistar seus direitos. No combate à violência nas periferias,
devemos incentivar a permanente educação e construção de uma cultura de paz. A escola deve fortalecer as crianças e jovens para romper o ciclo de violência, pois a juventude é decisiva na construção de uma cultura de paz. É por isso que nós devemos motivar e fortalecer a missão das pastorais sociais e organismos articulados pela Comissão Episcopal para o Serviço da Caridade, de Justiça e da Paz, como dimensão social e política